Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Cara, na boa, né, observando depois que as coisas acontecem, fica mais fácil para você tirar uma conclusão, né, e se atentar a alguns detalhes que ajudam você até a mudar sua concepção ou reforçar, né, alguma coisa que você tinha de como desconfiança. Eu estava falando, né, do período eleitoral e do evento facada, né, para o Bolsonaro, né, porque serviu para muitas coisas, para melhorar a imagem dele, né, nas vésperas da eleição. Ele vinha de uma situação onde ele estava com a imagem negativa, apanhando muito dos seus adversários, então ele estava com aquele negócio do vilão. Né? O Bolsonaro passava por um momento, né, em que ele ficou exposto intelectualmente e todo mundo viu que ele é incapaz, né, falando assim como uma pessoa para gerir um país, né, não tem como. Né, ele não poderia estar à frente, então ele estava ficando muito exposto, principalmente no debate. Né, nos debates ali, ele estava ficando humilhado por qualquer um dos candidatos presentes. Então eles precisavam de alguma coisa para tirar o Bolsonaro dessa exposição negativa, né, da linha de frente ali onde ele estava apanhando, sendo massacrado, né, e colocar ele como uma espécie de vítima, de herói. E aí surge o evento facada. Foi muito bem explorado, né, pelo grupo por trás do Bolsonaro esse evento. Deu tudo certo. Né? De repente, de vilão, o cara virou herói. Né? Do nada, o cara que estava sendo massacrado, né, com ataques dos seus adversários, né, ganhou um respiro, ganhou um tempo. E até a opinião pública, né, com aquela imagem de ai, coitado, naquela comoção popular, né, artificialmente criada, né, reforçou, porque ele vinha caindo nas pesquisas, né, e de repente o cara deu uma crescida, né, estabilizou ali, né, e gerou aquela polêmica na rede social, e aí os militontos tretando com os coxinhas que agora são bolsominions, né? E pô, coloca o cara em evidência toda hora. O cara que não tinha espaço na mídia para fazer campanha, o cara ficou em destaque o tempo todo, né? Negativamente, positivamente, não importa, é só saber trabalhar a imagem, né, do cara. E aí ele tá aí, em primeiro nas pesquisas e tal. Só que o evento facada, cara, não ficou muito bem explicado. Eu digo isso porque, por exemplo, aqui no YouTube, o evento facada, pelo menos no meu canal, ele é altamente censurado. É um vídeo que não dá monetização, por exemplo. É um vídeo que vai ser cortado artificialmente quando ele começar a ganhar alcance. Né? Quando chegar ali nos seus 2.000 views e tal, né, eles interrompem a monetização para solicitar aquela análise de reavaliação e o vídeo para de crescer nesse ponto. Eles param de divulgar o vídeo. Né? Então é um assunto que está muito bem esquisito, porque tem vários pontos a serem observados agora que chama atenção, cara. Chama atenção. O Bolsonaro agora está com pressa de voltar, né, para a mídia, né, às vésperas da eleição, porque ele percebeu que aquela suposta neutralidade que ele havia conseguido, né, guardadinho lá na cama do hospital, ela foi meio que destruída, né, pelos seus principais articuladores, né, que seria o primeiro-ministro dele, o Paulo Guedes, e o vice Mourão. Os caras naquela ideia de confiança para falar a merda que quiser, que é uma autorização que o Bolsonaro tem perante os seus bolsominions, eles começaram a falar umas coisas que não pegou muito bem. Apesar de que o Bolsonaro também fala essas coisas, né? É um grupo de pessoas que eu não sei qual é a ideia deles, né? De preservação de autoimagem, porque eles gostam de se boicotar, né? Que eles têm um limite, né? Que eles ultrapassam de tolerância com a opinião pública, aonde eles falam a real demais, né? Eles revelam realmente qual é a ideologia, qual é a intenção deles. E aí pega mal perante a opinião pública muitas vezes, né, porque a ideologia dos caras é totalmente nociva para a população, e aí eles têm que correr atrás, né, aquele desgaste todo, para dizer que não foi bem isso, que foi mal interpretado, que é fake news, né, que ele disse isso, mas não disse. Tem lá aquela galera zumbi que ainda fica abraçando isso daí. Mas quando eles falam aquelas merda deles lá, aquilo é a verdade do grupo do Bolsonaro. Do Mourão falando que aquelas famílias constituídas por mãe e avó, principalmente se for de periferia, vai criar bandido. E agora eu já disse outro aí que eu vou complementar em outro vídeo. Ou o Paulo Guedes falando que ia voltar com um novo imposto, né? Ou vamos zerar aquela questão da alíquota do imposto de renda, né? Vou igualar, né, tanto para rico como para pobre. Agora ele já disse que não foi bem isso e tal. E o Bolsonaro ficou ferrado, por exemplo, com o Paulo Guedes, porque ele não sabe nem o que é alíquota. Como assim você vai falar de igualar a alíquota? Eu não sei o que é alíquota, porra. Então ficou meio esquisito. O Bolsonaro está querendo voltar para dar uma calada nesses caras aí. O único que tem autorização e liberdade para falar merda, né, e já está acostumado com isso é o Bolsonaro. Os outros não, os outros massacram a imagem do grupo deles. Porque ele fica dizendo que eu falo merda, mas tem uns caras aí que são bons.
E aí os caras que ele aponta como bons, o Mourão, o Paulo Guedes, falam merda também. Aí você já perde a ideia de esperança. Opa, peraí. Eu até tolero ele falar as bobagens dele, mas esses caras aí falando merda no lugar dele, ué, ele disse que esses eram os caras que iam resolver, os especialistas, os caras são piores do que ele. Percebe a necessidade que ele tinha de voltar pra campanha? E aí ele foi, durante o período que ele estava internado, ele fez lá uma gravação de vídeo, o pessoal não foi lá explorar, tirar foto com ele e tal, E aí ele gravou um vídeo, todo comovente, com aquele meio contaminado ali, aquele ar de hospital, pijaminha, doente, com a voz embargada, interpretando um papel. Deve ter algum ator ruim do lado dele, tipo Alexandre Frota, mostrando pra ele como que ele tem que fingir que é doente, que tá mal. E falando que o PT tá vindo aí, que é o maior vilão, que é o culpado, e que se ele não ganhar, é fraude, que tem que ficar atento aí, que pode ter uma fraude e tal. Ele já falou isso, eu já fiquei meio assim, o cara tá falando de fraude, o cara no hospital tá preocupado com fraude, nem teve eleição ainda. Já tem essa suspeita, já tem essa certeza de que vai ter uma fraude? Ou ele só tá pensando caso ele não vença e tá preparando o discurso? Aí você escuta que o general Vilas Boas também falou. Algo que vai se encaixando no sistema. O general Vilas Boas comentou que o próximo presidente pode não ter o seu poder legitimado. Ele pode ser questionado no cargo. Por algumas circunstâncias, como por exemplo uma denúncia de fraude ou uma instabilidade política. O Mourão complementou, falando sobre um autogolpe, que seria um presidente da República, diante de um cenário meio esquisito, desfavorável à ordem, convocar as Forças Armadas, fechar o Congresso e governar sozinho. E complementou também, dizendo que, o vilão é o PT, que ele sabia e tinha certeza que foi uma conspiração do mal. O Bolsonaro trabalhou essa imagem, fingindo de vítima muito bem. Aquela galera próxima ao Bolsonaro, a linha de frente dele, a SS dele, também fez esse negócio de fazer as acusações, os filhos, os assessores, os bolsominions na internet. Não, foi uma conspiração do PT, a gente sabe, a gente tem certeza, foi o vilão PT. Tudo já bem trabalhado, parecia que o discurso estava pronto. No momento da facada, já foi o Lula! Foi o Lula e tal, deu a facada do Bolsonaro, vamos acabar, pode ter uma democracia. É esquisito, mano? Você vê militares se manifestando aí, falando que, pode ter fraude. Se tiver fraude, a gente vai ter que intervir. Foi isso que eles disseram. E tem, porque tem um vilão. Alguém interessado em tirar, o coitado que ia ganhar a eleição, então a eleição não é legítima. A questão das urnas, eles sempre falam das urnas. É engraçado que o Bolsonaro é um desses caras eleitos com essas urnas e questiona a validade, a legitimidade da urna. Então, tem a ideia muito bem trabalhada por trás dessa questão de conspiração, você percebe isso? Eles não fizeram à toa. Parece que o negócio foi ensaiado, é muito bem programado, cara. Vai tudo acontecendo direitinho com os planos deles. Só que alguns detalhes vão fugindo do controle deles, porque outras pessoas não estão interessadas em participar da conspiração, por exemplo. E aí você já fica... Peraí, foi conspiração da esquerda? Foi, eles têm certeza, eles têm várias provas, lembra? O general Mourão, os filhos deles. Não, porque o tal do Adélio tinha 4 celulares. Como assim um vagabundo qualquer de rua aí tem 4 celulares? Isso é coisa de agente secreto, infiltrado e tal, se comunicando com várias pessoas aí para organizar o atentado. Então ele teve participação de outras pessoas, por isso essa questão dos 4 celulares. O cara tinha um notebook. Como assim um mendigo qualquer da rua tem notebook, um louco tem notebook? Pra que ele quer um notebook? Pra entrar em contato com quem? Pra movimentar o quê? Planejar o quê? Então não foi um evento assim, tão lobo solitário, como a Polícia Federal tem apontado aí. Não, deve ter algum tipo de planejamento, E, tem uma questão, tinha dinheiro na conta do cara. Pera aí, tem dinheiro? Como assim? O cara tem conta com dinheiro? Que absurdo nesse país. Um pobre tem conta com dinheiro. O cara tinha um cartão de crédito. Não, mano, na conspiração tá confirmado isso aí. A tese não é mais tese. Não é mais conspiração, é um fato. Pelo menos foi isso que a galera do Bolsonaro quis apontar pra você. Porque agora você tem a vítima, você tem o vilão, você tem o motivo, que era tirar o cara da eleição, você tem os meios, que foi esquematizar um encontro desse Adélio com um deputado. Pois é, outro fato circunstancial que comprova de que houve uma conspiração foi que o Adélio visitou o gabinete de um deputado antes de atacar o Bolsonaro. Mano, esse negócio é muito grave, cara. Só provas que concretizam a ideia de que teve mesmo a conspiração da esquerda contra o Bolsonaro.
Né? Então, se teve isso, né, o cara é uma vítima que merece subir ao poder do país. O sistema está contra ele, então ele está contra o sistema. E se o sistema está contra o povo, ele é o cara que representa o povo contra o sistema. Porra, mano, que negócio louco, né, cara? É fácil manobrar a opinião pública nesse ponto aí. Então a gente tem lá 4 celulares, um notebook, e o cara tem dinheiro na conta, um cartão de crédito, que coisa absurda, pobre cartão de crédito. Né? E o cara tem também uma questão de um encontro com um deputado de esquerda. Né? Então tá tudo certo. Agora é só condenar o PT e colocar o cara como presidente. E se o cara não for presidente, é porque houve fraude, houve um golpe, né? Não há mais segurança democrática e os militares podem assumir o país aí através de uma intervenção. Tá tudo certo. Ou eles ganham legitimamente pela urna, né, manipulada, como eles mesmos acusam, ou se eles não ganharem, eles ganham também porque eles vão dar um golpe. A ideia é essa. Já está mais ou menos apontando para você que a intenção é essa. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Porque os militares hoje, enfraquecidos como estão, apesar de estarem muito envolvidos no governo, eles têm uma necessidade de apoio popular, ainda que pelo menos de uma parte da população, para legitimar o golpe. Porque aí não fica com o nome de golpe, né? Fica com o nome de intervenção militar democrática para preservar a nação, a soberania. O nome golpe pega mal, né? Tanto aqui dentro, porque gera uma resistência da população, como lá fora, né? Pô, lá o Temer, presidente golpista, nunca saiu essa imagem do cara e nem vai sair. E aí o cara vai ganhar uma eleição e vai dar um golpe logo na sequência porque não ganhou, né? Sabe, é um negócio meio esquisito, então não pode surgir como golpe. Para ter o apoio popular, eles precisam trabalhar a opinião pública, entende? Ocorre que a Polícia Federal, no caso, ela foi levantando, né, com calma, a questão da circunstância do atentado contra o Bolsonaro. Né? Prenderam o cara, recolheram o cara, de repente apareceu lá os 4 advogados, né, porra, conceituados, né, para advogar pro cara, ninguém sabe de onde que veio esse advogado. Né? E aí começaram a manobrar, não, esconde o cara, não deixa ele falar, fica por aqui, né? Ele é instável mentalmente, né? Ele não sabe o que está dizendo, né? Vamos tentar absolver o cara por isso daí. Já surge aquela denúncia, esses 4 advogados é bancado pela esquerda, para o cara não falar a verdade e tal. Né? E outra, se ele falar a verdade, ele é instável mentalmente, ele é louco, então não dá para você acreditar nada do que ele falou. Né? Sabe, eles já vão trabalhando essa parte, porque a Polícia Federal foi levantando, né, que não tem muita coisa de conspiração, não. Pelo menos não essa apontada, não com esses autores, né, que o grupo do Bolsonaro falou que era esquerda, Lula, PT. Se tem alguma conspiração, vai se revelar para o outro lado, porque essa questão aí foi eliminada. Os 4 celulares, bom, parece que só 1 ou 2 celulares funcionavam. E nada de importante ali na quebra do sigilo do cara. Os outros 2 celulares lá eram danificados, celular velho, coisa de criança que o cara guarda, o cara é louco, né, o cara perturbado, ou sei lá porque o cara, motivo eu tenho um celular velho guardado aqui, não joguei fora, fiquei guardado, jogado aí, eu não uso mais, então quer dizer que eu tenho 3, 4 celulares e eu estou participando da conspiração internacional da esquerda? Não, só não tive que fazer com o celular, não desfiz dele e tal. O notebook estava há mais de 1 ano sem ser usado. Isso daí é a conclusão da investigação da Polícia Federal. Então, nos celulares e no notebook não tem nada. Aí você parte para a conta bancária do cara. Não, o cara tinha pego uma rescisão, né? Ele trabalhava como garçom lá, pegou a rescisão, tem essa conta salário, né? E mais o cartão de crédito, quem é que paga? Não, aqueles cartões automáticos, né, que as financeiras emitem para os pobres se endividar e ficar com o nome no SPC aí, devendo o resto da vida para eles. Né? Até surgir um Ciro que vai pagar essa dívida aí. Não, tô brincando. Né? O Ciro tem uma proposta boa a respeito disso. O PT também tem, né, de limpar o nome das pessoas. Não posso falar isso. Né? Não falar que eu sou esquerdista. Mas não tem nada a ver essa questão do cartão de crédito. Qualquer pobre tem cartão de crédito aí que vem automaticamente para ferrar a vida dele. Então já não confirma essa questão de que alguém está bancando o cara. Os advogados, bom, filantropia, né? Os caras aqui não tem nada a ver, estão ali, né, porque são pessoas que estão preservando a justiça, a questão da vítima em defesa e tal, presunção de inocência. Né? Aí já leva uma questão de que, bom, então se estão escondendo quem está patrocinando esses advogados, porque não existe filantropia nesse país, deve ser uma conspiração da esquerda. Ué, ao mesmo tempo, né, como você oculta o verdadeiro, né, contratante ali, pode ser um cara de esquerda, mas como pode ser um cara que não seja de esquerda, mas que participe da conspiração. Entende isso? Pode ser um cara de outro tipo de conspiração. A verdadeira conspiração por trás do assunto. Porque os caras dele trabalharam tão bem esse evento facada que foi esquisito algumas situações ali. A faca é a prova do crime, correto? A faca, de repente, né, apareceu numa barraca, não foi pegar na mão do cara.
do Adélio. Não, essa faca apareceu numa barraca devidamente preservada de qualquer contaminação, né, ali circunstancial, de pessoas estranhas que tenham pego nela, né, tipo, a faca tá aqui e tal, né, e tava lá com, né, manchada de sangue, né, o sangue da vítima, então a arma do crime tá ali. Mas você percebe que a ideia de preservar essa prova, né, para que ela não seja considerada contaminada, porque qualquer pessoa podia ter tocado nela e tal, ia ficar meio esquisito definir quem foi, né, que usou a faca, e de repente estava lá com as impressões digitais só do Adélio, né, devidamente guardadinha, né, entregue, né, sabe, neutra, né, sem contaminação nenhuma. Isso daí é esquisito no meio investigativo. As circunstâncias, né, onde você encontra a arma do crime, por exemplo. Seria uma prova desvalidada, né, se estivesse muito contaminada, né, e não pudesse ser, né, preservada a ideia de que foi só o Adélio que usou ela. Várias pessoas pegaram nela, não tinha como você dizer quem foi que participou. E de repente ela está lá, direitinha, protegidinha. Então a própria investigação, se for séria, vai olhar e falar assim, opa, como assim a faca apareceu ali, ninguém mexeu? Do nada? Me avisaram aqui, já isola ela, pega com a luvinha, coloca no saquinho. É esquisito isso. Cidadão X, mas tem a cicatriz, o cara não ia simular uma facada, né? Vamos falar isso. Cara, fico sabendo hoje, né, já por várias fontes diferentes, né, pesquisando pela internet, que o Bolsonaro já havia apresentado um problema na região estomacal, na região do baço, dias atrás. Inclusive visitou o hospital dos militares lá. Ele negou, né, como sempre eles negam, as autoridades em véspera de eleição, eles negam estar participando, né, de alguma situação médica para não abalar sua imagem, né, para o povo não ficar meio desconfiado na capacidade do cara e tal, né, se o cara está inteiro ou não. Então o Bolsonaro visitou lá o médico e disse que não visitou. Só essa intenção dele de negar essa visita já é suspeita. E aí você vai também apontando que dias antes ele foi num evento evangélico, né, o pessoal estava orando lá para tirar as dores, as enfermidades do povo, e uma pastora estava orando, colocando a mão na barriga do Bolsonaro. Por que a barriga? Podia ser na cabeça, no ombro, né, no coração brasileiro, patriota e tal. Né? Não, ela estava colocando a mão exatamente na região afetada pela facada. Aí você diz, mas o cara ia fazer uma cicatriz daquela, cidadão X? Bom, se ele já tivesse com uma cirurgia, né, agendada, né, para aquele momento, quem me garante que não? É só fazer uma cicatriz um pouquinho melhor aí. Faz a cirurgia que tinha que fazer. E se ele tivesse com problema antes? Ele não conseguisse mais protelar a cirurgia por mais tempo? Vamos simular toda a situação aí, né, e faz a cirurgia que tem que fazer e apresenta a cicatriz, o cara ia ter que ficar internado de qualquer jeito, não dava para segurar mais. Vamos usar esse benefício próprio. Mas e o Adélio e tal? Pois é, o Adélio está numa situação meio esquisita, né? Porque ele fez os seus 2 depoimentos com seus advogados, não disse nada, né? Os advogados tentam dizer que ele é louco. E se o cara for louco, vai tirar totalmente a moral ou a credibilidade no que ele disser em depoimento ou em júri, né? Mas teve um depoimento suspeito que a Polícia Federal tomou com ele, sem a participação dos advogados, e a Polícia Federal andou o processo a partir de então. Ela estava meio indecisa, né, queria soltar o processo nas vésperas da eleição, que é o prazo máximo deles lá, e de repente já começou a adiantar que não tem conspiração nenhuma, que o cara é um lobo solitário. Essa parte dessa acusação contra a esquerda, o inquérito já está sendo encerrado e concluído. Não há provas de que houve a conspiração da esquerda. Ah, mas teve um encontro com o deputado. Encontro com o deputado? Teve um encontro mesmo com o deputado de esquerda do Adélio há 5 anos atrás, né, em 2013. Né? A menos que eles estejam planejando esse atentado há 5 anos e ainda fizeram errado, então não faz muito sentido. Não, mas no dia ele teve um encontro com o deputado. Não, ele não teve um encontro com o deputado no dia. Alguém, inclusive, de maneira suspeita, registrou a passagem do Adélio na Câmara, né, num encontro com algum deputado, né, mas pegou mal a forma como foi feita e já conseguiram, né, acabar com essa prova. Né? Porra, meio suspeito isso. Né? No mesmo dia do atentado, o cara entrou na Câmara, né, visitou alguém. Cara, quem? Que deputado é esse? Por quê? Como assim? Aí vão dizer, não, o funcionário registrou errado. Por que o funcionário da Câmara lá, né, local, ia tentar pesquisar se o Adélio foi na Câmara? Ele não é investigador. A desculpa foi essa, de que na ânsia de procurar uma ligação entre o Adélio, né, e a esquerda, ou, né, uma ligação, sei lá como, para quê, né, ele foi lá pesquisar e registrou o nome do Adélio como acessando a Câmara de Deputados, né, na região ali, e ficou meio esquisito a situação, porque dá para você ver que foi registrado em hora incompatível com o atentado. Né? Como assim? Ele frequentou ou não frequentou? Ah, ele não frequentou, eu registrei errado 2 vezes.
Tem 2 registros incorretos, né, de uma visita à Câmara de Deputados pelo Adélio. Né? E aí a Polícia Federal olhou e falou, peraí, como que tem? Como que é assim? Não, é que o funcionário errou, colocou o nome do cara indevidamente. Como que ele sabia o nome do cara? E qual a intenção dele, né, em procurar o nome do cara na Câmara? Ele não é investigador, ele não é nada do processo. Por quê? Estava querendo virar um herói? Ou será que ele foi contratado para fazer isso? É para vincular essa ideia de que, ó, tá vendo? Mais uma prova que confirma que houve alguém por trás do atentado. Entende isso? E a Polícia Federal vai trabalhando e vai chegando a algumas conclusões que não são favoráveis ao Bolsonaro nesse ponto. Inclusive tem um outro inquérito, né, em paralelo a esse, que está sendo encerrado agora, que a Polícia Federal aponta para outros caminhos de investigação. Né, a possível participação, inclusive, né, de uma facção criminosa, uma organização criminosa, por trás do atentado, mas que não a esquerda. Que não esses aí que o pessoal correu em apontar como os autores, os vilões. E aí você pode imaginar várias coisas diferentes ali. Se não foi a esquerda, quem foi que patrocinou o cara? Ah, foi o PCC, já te ouvi até essa. Foi o PCC. Mas e se realmente o cara se autopatrocinou uma atentado? Tudo bem controlado, tudo direitinho. Ah, ele fez a cirurgia, a cicatriz, expliquei pra você. Podia ser uma cirurgia agendada. Tanto é que ele passou no hospital momentos antes, né, do evento, da facada, né, e quem sabe ele não fez um acordo com a equipe e tal, deixou tudo direitinho, ó, vocês vão fazer a cirurgia e tal, tá todo mundo dentro do esquema, se sabe o esquema a gente mata. Né, a ideia era só calar o Adélio. Né, ou sumir com ele, não sumiram com ele, a ideia agora é falar que ele é louco e qualquer coisa que ele vier a dizer não tá valendo. Tem que desmoralizar, descredibilizar, né, o apontamento que não for favorável a eles. Estão tentando descredibilizar o delegado da Polícia Federal, né, mas o cara já foi assessor do PT e tal, estão levantando isso daí já, né, para comprometer a imparcialidade do mesmo, né, mas é engraçado, né, que quando você via lá membros do Ministério Público, até da Polícia Federal, que eram totalmente parciais, ligados ao PMDB, ao PSDB, e detonando o PT, não, mas tem que preservar a integridade da instituição, a Polícia Federal está acima de tudo e de todos, né, não pode ser questionada. Agora, nesse ponto, os mesmos que falavam isso estão questionando o trabalho da Polícia Federal porque não é favorável para eles, que não chegou à conclusão que eles queriam. Pode revelar uma verdade que não é muito ideal para eles. Por exemplo, tem uma entrevista, eu acho suspeito isso, agendada, né, com esse Adélio nas vésperas da eleição. Vai ter uma capa de uma revista Veja da vida aí, que pode ser, né, artificialmente, né, induzindo a opinião pública, também nas vésperas. A Veja, ela trabalha para alguém. A mídia também trabalha para alguém. Então é meio suspeito essa situação. E se um louco chegar lá e falar uma real ao vivo, por exemplo, e disser, ó, é o seguinte, né, quem mandou aí foi a galera do Bolsonaro que mandou eu fingir que ia dar uma facada nele e tal. A faca era de mentira, a faca sumiu. Essa faca aí eu peguei nela mesmo para deixar minha impressão digital, mas não foi eu que efetuei nada. A cirurgia já estava agendada, né, tá tudo certinho, já estava tudo planejado, né, e nossa, já pensou nisso, cara? Não, né? É conspiração demais, né? Você não acredita que eles seriam capazes disso, né? Eu acredito. Eu não duvido nada. Em nome do poder, esses caras não deixam nada para trás. Mas é muita coisa, mano. Não pode ser. Eles não fariam isso. Logicamente que a maioria do povo vai pensar assim. Né? Não fariam isso. Talvez a intenção fosse até usar o evento facada na véspera da eleição, né? Dizendo, ó, concluímos que foi o Lula. O Lula saiu da cadeia, se disfarçou de Adélio e deu a facada, né? Sei lá, pode ser a capa da Veja lá. Mas eu não sei não, cara. Tem alguma coisa suspeita, a Polícia Federal, ela tá andando com a investigação, você não pode duvidar do trabalho da Polícia Federal. Né? Quando teve o caso da Lava Jato, a Polícia Federal foi lá e levantou todo mundo, independente de partido. Né? Levantou do PT, do PSDB, do PMDB, né? Levantou os empresários, levantou todo mundo. Agora o problema é o judiciário. O judiciário sim é tendencioso e mercenário. Eles escolheram pegar só o PT. Ah, esconde aí o pessoal do PMDB, do PSDB, depois a gente vê isso daí. Vamos pegar o Lula e a galera dele que está chegando à eleição. Né? Mas os outros também, tem um monte de provas aqui do Temer, tem uma prova aqui do Cunha, tem uma prova aqui do Alckmin, do Aécio. Não, deixa pra lá. Mas a Polícia Federal fez o trabalho dela. Você não pode questionar isso. Não, mas ela pode ser que tem uma composição com a conspiração do sistema contra o Bolsonaro. Ou ele pode estar usando isso para afetar a sua mente, a sua percepção, né, para não deixar você acreditar que eles seriam capazes de armar uma conspiração como essa. Mas galera, na boa, isso é só uma tese,
né, avaliando alguns fatos, algumas circunstâncias, né, não posso comprovar isso, mas pode ser que se revele verdade um dia, tá? Isso é ficção, qualquer coincidência com fatos reais, né, você preserva aí, porque não tem nada a ver, né, só obra de um filme, ou só a eleição brasileira mesmo, com esses movimentos surreais aí, parece uma novela mexicana muito louca ainda. Caralho, que bagulho louco, hein, mano? Que negócio louco, cara. Quando você vai amarrando tudo, as coisas vão fazendo sentido, sabia? É. Vamos ver aí. Se o cara não ganhar, se realmente vai vir esse discurso de fraude, se os militares vão tentar um golpe, né, ensaiar alguma coisa do tipo. Mas vamos ver. Vamos acompanhando aí. Né? Valeu.